Boa noite, pessoal. Eu sou a Andréia, mediadora da palestra, e hoje a gente vai dar continuidade à jornada Ecoagros com o tema Sementes Crioulas. Quem vai ministrar a palestra é a professora Zefa. Eu vou apresentar brevemente a professora. Ela é bióloga, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é mestre em botânica pela Universidade Federal de Viçosa e doutora em biologia vegetal pela Universidade Estadual de Campinas. Ela fez pós-doutorado em Ecologia da Restauração na Embrapa Cerrado e atualmente é professora da Universidade Federal da Grande Dourados e tutora do PET Biologia da UFGD. Ela possui experiências com sementes crioulas, agroecologia e recuperação de áreas degradadas. Bom, professora, eu já vou passar a palavra, mas antes eu gostaria de lembrar que qualquer dúvida é só mandar no chat, e eu também quero agradecer a professora Zefa por participar do nosso projeto. Agora sim, professora, pode ficar à vontade. Obrigada, Andréia. Obrigada, Ney, pelo convite. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. É um prazer estar aqui diante, né, de uma plateia tão ilustre aqui como vocês. Então, me sinto muito honrada de poder estar aqui participando com vocês. Eu só queria saber se eu posso fazer umas perguntas, eles podem abrir o microfone para conversar ou não. Antes de eu realmente começar a palestra, eu só queria saber disso. Pode fazer umas perguntinhas antes? Certeza. Sim? Beleza, então. Eu vou colocar minha apresentação aqui, mas eu quero conversar com vocês um pouquinho antes. Oh, caramba. A bendita tecnologia. Deu erro aqui. Apertei no botão errado, não foi erro da... Desculpa aí. Bom, vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Sim. Eu vou voltar aqui, que eu queria olhar, eu sei que vocês estão de câmera fechada, mas não fica legal, né? Ela fica ruim, eu vou continuar aqui mesmo, então. Para vocês, é claro, o que é semente crioula, então o Ney me convidou para trabalhar, né, um pouquinho a sementes crioula aqui nesse evento aí tão importante, né? Eu tive o prazer aí de poder assistir algumas palestras e creio que vocês já devem estar super adiantado, né, nas questões agroecológicas. Mas aí eu queria saber de vocês se é claro o que é uma semente crioula, antes de eu começar. Alguém? Eu não consegui, eu ia ficar olhando o chat, mas não deu certo aqui. Vocês estão aí? Todo mundo sabe o que é uma semente crioula? Então, professor, eu sei assim, por cima, não sei exatamente. Mas pode falar. Ai, meu Deus. Fala Uma o que semente você... crioula é uma semente, sim, que ela tem ela é mais próxima da sua originalidade, como se fosse na natural, né? É isso, mais ou menos? Muito bem. Também, não deixa de ser. Mas de quem a gente está falando? De quais sementes a gente está falando? Vocês não vão pôr uma horta aí, que eu estou sabendo que está esperando chover, né, Ney? São espécies agrícolas, né? Então, nós vamos trabalhar com espécies agrícolas que mantêm, como você disse aí, né, as suas características originais. Eu não sei se vocês conseguem ver, conseguem ver minha mão? Dá para ver? Dá. Ou não? É uma semente, é um feijão. Vocês estão vendo a distância dos meus dedos? Dá para ver? Nossa. Sim ou não, gente? Dá Isso é pra um ver. feijão, tá?
Então, Eu consigo a gente ver. começa... Conseguiram? Mas eu vou mostrar a foto dele aqui ainda depois, mas só para vocês terem uma ideia, eu não sei até que ponto vocês conseguem interpretar ele, mas ele dá aqui quase uns 3, 4 centímetros mais, quase 5 centímetros aí, um feijão. Então, para E vocês ele terem uma pode ideia, comer né? normalmente, prof? Então, esse feijão aqui, ele tem os dois lados, né? Tem pessoas que comem, ele é uma vígnia. E as vígnias, perdão, é canavalha, não é vígnia. As canavalha têm uma certa toxicidade. Fervendo bastante, umas 2, 3 vezes, é comestível. Eu vi várias pessoas que contam que fazem purê dele, então diz que é bem saboroso. Mas se comer só com uma fervida, ele pode ser tóxico, ele pode ter uma certa toxicidade. Assim como o feijão de porco, que eu acho que alguns de vocês já conhecem, que também pode ter, né, toxicidade, ele tem toxicidade também, por isso que ele tem que ser fervido várias vezes. Mas assim, ó, é um feijão maravilhoso, né? Se a gente pensar, né? Olha o tamanho dessa semente. Então, que poderia, né, ser aproveitada aí por adubação, né, para alimentação animal, mesmo humana aí, mas que não é aproveitada, né? Então, nós temos muitas sementes crioula que não são aproveitadas, tem um potencial muito grande, mas que realmente não são aproveitadas. Então, vamos começar, de fato, aí, falar um pouquinho sobre a valorização da sociobiodiversidade através, então, do resgate e cultivo das sementes crioula. O nosso estado, eu vi que tem gente de outros estados aí, o Nordeste tem já bastante afinidade com as sementes crioula, a região sul, Paraná, tem muita afinidade, mas o nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul é algo muito novo ainda, é muito poucas pessoas que fazem esse resgate, esse cultivo de sementes crioula. É um conhecimento ainda, apesar de antigo, é novo no nosso estado, até por conta do histórico, né, do agronegócio ser muito forte em nosso estado. E aí, então, né, o que são as sementes crioulas? Se vocês olharem aqui, deixa eu só arrumar meu mousezinho aqui, ver se ele vai funcionar. Se vocês olharem aqui, isso aqui é o feijão gigante que eu mostrei para vocês. Não era isso que era para fazer, não. Era para... o apontador. Ele não aceitou aqui mostrar meu apontador, mas tudo bem. Se vocês olharem aqui, então, esse aqui é o feijão gigante que eu mostrei para vocês. Então, essa diversidade aí, né, de formas, cores aí, que são as sementes crioula. E o que são elas? São aquelas sementes que não sofreram modificação genética. Sementes agrícolas que não tiveram modificação genética ao longo do tempo. Ela teve seleção. O que é seleção? Separar os melhores grãos para o plantio, mas não a modificação genética, como os transgênicos, que a gente já vai falar. Segundo a nossa lei, né, a lei de sementes brasileira de 2003, ela diz que as sementes crioulas são aquelas sementes cultivares locais, tradicionais, que são reconhecidas como sendo variedades desenvolvidas ou adaptadas pelos agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígena, com características fenotípicas bem determinadas e reconhecida pelas respectivas comunidades. E que, a critério do mapa, considera-se também os descritores socioculturais e ambientais, e não se caracterizam como substancialmente semelhantes às cultivares comerciais. Então, essa é a definição que nós temos de sementes crioula. Mas, na prática, sementes crioula também então, estão em detrimento dos guardiões de semente, aí, 1, 2, 3, 4 gerações, às vezes até muito mais. Essas são essas variedades crioula, né? Que não sofreram, então, como eu falei, modificação genética. E essa modificação genética, que são os transgênicos, né? Aqui a gente tem, né, uns exemplos, aí o milho, né? A maior parte do milho, do feijão, da soja e do algodão são transgênicos. Isso representa aí mais de 90% aí da soja, do milho são transgênicos hoje, né? Que a maior parte
servindo aí para a alimentação animal, o algodão também contribuindo com 78% de transgênico. O Brasil aqui, né, representa o segundo maior em plantio de transgênico no mundo, então veja aí, né, a importância nesse contexto, né, esses transgênicos. E aí, o que o transgênico traz junto, né? Uma grande quantidade de veneno, né? Então, tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Então, o transgênico, ele está associado ao seu material genético o uso, principalmente, do glifosato. Então, ela não se desenvolve para o aparato fotossintético dessas espécies transgênicas estão ligadas, né, diretamente ao herbicida. Então, quando você compra essa semente transgênica, vem um pacote tecnológico junto, né, com tantas aplicações de veneno e assim por diante, que nos faz com que, por exemplo, o glifosato seja usado 200 vezes, né, o limite maior do que é usado aí na União Europeia. Nosso limite já é alto, então nós usamos glifosato 200 vezes mais do que é usado aí na União Europeia. E outros inseticidas aqui e assim por diante. Por que eu trago isso? Então, nesse modelo que nós queremos, né, vocês já devem ter visto em outras palestras aí os impactos, né, desse modelo, né, de desenvolvimento que a gente tem no uso, né, de sementes transgênicas, no uso de grande quantidade de insumo, no uso dos agrotóxicos, que leva aí, inclusive, comprometimento à saúde humana. Então, nessa perspectiva que entra as sementes crioula como um ponto-chave para a agroecologia. Não tem agroecologia sem as sementes crioula. Um agroecólogo não vai plantar o milho transgênico, não faz sentido ele fazer isso. Né? Além disso, essas sementes elas são caras para você adquirir. E quando nós estamos trabalhando com agricultura familiar, reduzir os custos dos plantios também é importante para manter a sustentabilidade daquela propriedade. Então, as sementes crioula, mais uma vez, ela vem, né, nesse intuito de reduzir custo, são sementes que toleram o armazenamento e plantio, ele não precisa comprar no ano seguinte, né? Mesmo os que não são transgênicos, aí os híbridos, né, que não tem como replantar na safra seguinte, né, as espécies crioula, por sua vez, o agricultor que a utiliza, separa os melhores grãos e guarda para o plantio no ano seguinte. E, através das trocas, das feiras de semente, eles permitem, então, a variabilidade genética, sem precisar, então, desse pacote tecnológico vindo aí dessa revolução verde que nós vivemos até hoje, tá certo? E aí, ainda tem, além dos impactos econômicos na saúde, os transgênicos ainda levam principalmente a contaminação dessas sementes crioula. E aí, principalmente o milho, que é polinizado pelo vento, a gente tem uma contaminação por transgênico muito grande. A gente tem relatos de agricultores que há 30 anos era detentor de uma sabedoria, de uma semente crioula que ele vinha armazenando, guardava, plantava, e agora está contaminado com transgênico, ele perdeu tudo. Ele não tem mais material genético daquela variedade local que era adaptada àquelas condições que ele plantava. Perdeu por conta do transgênico. Então, veja, além dos problemas de uso de herbicida, a quantidade de insumo, ainda tem a perda da diversidade através da contaminação aí, por esses transgênicos. Gente, eu estou me fazendo claro? Está indo muito rápido? Está tudo bem? Está ótimo. Está ótimo. Muito bem. Essas sementes crioulas, gente, elas são produzidas, plantadas e armazenadas ao longo de gerações pelos guardiões dessas sementes. Eles são os verdadeiros detentores dessa biodiversidade. Foram eles, se a gente pensar em toda a história, a evolução da agricultura, selecionaram os melhores grãos, plantaram, colheram, selecionaram de novo.
E aqui, só um exemplo nessa figura, nessa vermelha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, a evolução, né, da seleção natural do milho, né? Isso aqui era um ancestral mais antigo, esse aqui é o teocinto, que é esse aqui, que é chamado também de dente de burro, são aqui os grãos, aqui o pezinho dele. Isso aqui deu origem aos milhos, essa diversidade tão grande que vocês estão vendo nessa foto. Então, veja, né, através da seleção de separar os melhores grãos, esses guardiões, importantíssimo aí na conservação dessa agrobiodiversidade, selecionou e nos proporcionou, então, essa riqueza que a gente observa nessa imagem, umas, né, das riquezas, a gente tem outras aí e muito mais bonita. Pensar que disso aqui nós temos toda essa riqueza. Mas quando você vai para o mercado, o que aconteceu? O mercado direcionou para um padrão tamanho X de espiga com tantos grãos, tanta produtividade, tantos por hectare, só que nem sempre esses grãos que estão no mercado, eles são os mais proteicos, ou eles são os melhores adaptados àquela condição local. Então, essas variedades crioula, por serem produzidas por agricultores familiares que estão lá no seu dia a dia plantando através de gerações lá, essas espécies estão adaptadas àquelas condições daquela região. Então, e quando você leva uma outra para aquela área, você está causando aí, ela pode não se adaptar muito bem ao local, e é o que a gente faz, né? Planta milho, aí milho, né, híbrido, qualquer um, ou milho transgênico, planta lá, e daí o que ele tem que pôr? Alta quantidade de veneno, alta quantidade de insumo para conseguir produzir, senão ele não produz. Enquanto que essas variedades crioula adaptada àquela região, ela permite a redução de todos os usos dos insumos, porque elas estão adaptadas àquelas condições, àqueles tipos de predadores e assim por diante. Além de serem mais ricas em proteína, por que elas desapareceram no mercado? Porque nós, consumidores, queremos um padrão. É um padrão de tamanho, um padrão de cor, um padrão de forma. Mas a gente esquece dessa diversidade e a gente está perdendo. Infelizmente, com os transgênicos chegando, com a grande contaminação que a gente tem, essas variedades crioula podem se perder com o tempo, se a gente não preservá-la e preservar também os guardiões dessas sementes. Então, a importância deles nesse contexto de preservar essa riqueza. Isso aqui é um patrimônio genético que não tem preço. E já está de olho no mercado, né? Então, já existe uma PEC sendo discutida para tirar esse poder do agricultor familiar sobre essas sementes crioulas, né? Então, virar uma propriedade intelectual aí da Bayer, né, Bayer e outras aí, empresa que eu só lembrei dela agora, e retirar isso do agricultor familiar. Isso aí não pode acontecer de jeito nenhum, mas a gente está sujeito, existe uma discussão, né, eles perceberam que isso é um potencial muito grande, essas sementes crioula. Então, como eu falei, a gente não pode esquecer da valorização desses agricultores, desses guardiões de sementes que realmente fazem um papel fantástico na preservação dessa riqueza que nós temos, desse patrimônio genético importantíssimo. Eu trouxe algumas pessoas aqui, algumas daqui, né, o grupo do Paraná, que são verdadeiramente detentores aí, guardiões dessas sementes, que daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplares para vocês. Algumas pessoas que fazem parte aí, aqui no estado, que eu sei que planto, que colhe, que cultivo, que seleciona, que separa e que fazem a troca, que estão alimentando esse processo agroecológico. Então, esses guardiões merecem o nosso respeito e nós exaltarmos aqui na frente de um público tão diverso e tão seleto quanto vocês que estão aqui, né, merecem, então, nosso respeito e nossa consideração pelo papel que eles desempenham nas suas comunidades. Né? Mais alguns exemplos aqui. Então, aqui nós temos, só vou voltar aqui, né? Aqui de Juti, esses aqui do Paraná, aqui a Dourados e Paraná também, o Cajetano Dourados. O Walter é do Mapa, mas também eu considero ele um agricultor que produz também. Aldeia Cachoeirinha, lá em Miranda,
assentamento Nazaré. Aqui a gente tem na aldeia de Dourados, na inauguração do banco de semente, então a importância desses espaços, essas casas de semente, aonde eles podem guardar essa semente e ela colher, plantar e guardar para a safra seguinte dentro desses espaços, dentro dessas casas de semente, que eu vou falar mais um pouquinho daqui para frente, ou banco de semente, como queira chamar. E os indígenas são verdadeiros guardiões dessa agrobiodiversidade, são importantíssimos nesse papel, nesse resgate da cultura de plantar, de fazer as roças, da agroecologia e assim por diante. Aqui na aldeia, aqui em Coronel Sapucaia, aqui algumas dessas plantas na própria aldeia de Dourados, então mostrando, né, desmistificando também a cultura que se tem o hábito, né, todo mundo de falar que o índio não produz, né? Então não é verdade, então tem muita gente produzindo, eles produzem na lógica deles, mas está aí, né, a produção, guardando essas sementes. E aí eu queria falar algo para vocês, uma vez me questionaram, então a gente tem, há anos, nós organizamos a Feira de Sementes Crioula de Juti, que já tem, né, teve 15 edição e só foi interrompida agora por conta da pandemia, e a gente foi pedir dinheiro, né? Sempre, né? A gente pega o chapeuzinho e sai arrecadando dinheiro para construir a feira. E a gente foi parar aqui na nossa Secretaria de Agricultura Familiar do Estado. E então o secretário questionou, né? Ah, mas a semente crioula não é produtiva. Tá? E aí eu queria falar, né, para vocês o seguinte: nós não queremos disputar com o agronegócio, nós não queremos que a nossa soja dê, que o nosso milho dê 100 sacos, 150 sacos por hectare. Nós queremos ter o espaço, o nosso espaço, produzir da forma que o agricultor familiar está acostumado, diversificado, que o agricultor indígena está acostumado. Ele não tem que disputar, ele tem que produzir da forma com que ele produz alimento saudável, de qualidade para sua família, para o excedente comercializar e ter dignidade. É isso que tem que buscar. E a Sementes Crioula, ela vê todos esses aspectos, tanto sociais, quanto econômicos, quanto ambientais. Então, não tem que disputar com o mercado aí, do agronegócio em grande, né, produzir. Embora eu vou mostrar para vocês que alguns milhos produzem tão bem quanto. E o fato de reduzir insumos, a quantidade de produção deles equivale aí o gasto final aí na produção do convencional. Mas não vem ao caso, a gente não quer disputar com o mercado do transgênico, com o mercado do híbrido, né, com essas sementes comerciais. Nós queremos que esses guardiões e outros guardiões que queiram participar desse processo tenham o direito de plantar o que eles quiserem, quando quiserem, da forma com que eles quiserem. Sempre pensando, né, no social, no ambiental e no econômico. É isso que as Sementes Crioula, nesse processo, permite. Novamente, aqui é na aldeia Teiquê, então tem um banco também de sementes lá. Então, o interessante da aldeia de Carapó, que teve todo um processo histórico da construção da matriz escolar, e esse banco de semente hoje faz parte do currículo escolar, né, da escola municipal, o que é muito importante, porque cada dia vem os alunos participar desse processo de produção agroecológica, de conhecer essas sementes. Então, lembrando que a base para a agroecologia são essas sementes crioulas, tá certo? Então, é possível produzirmos alimentos de qualidade, sem veneno, usando essas variedades crioula, usando, né, respeitando, né, o tempo, a lógica dessas comunidades, respeitando as questões ambientais e produzindo alimentos de qualidade, alimento saudável. Esse aqui é o milho branco, ou o milho saboró, vou mostrar ele depois mais para frente de novo, mas é o milho sagrado indígena, rico em farinha. Então, a gente tem milhos muito mais nutritivos do que esse milho convencional que é comprado. A gente, nesse modelo, não podemos esquecer do papel da mulher, né? Então, a força da mulher nesse resgate e conservação das sementes crioula. Então, são
extremamente importantes, são elas aí, uma grande parte, as detentoras dessas sementes, de guardar a semente, guardar em garrafa PET. Então, a sua casa é um banco de semente, porque ela colheu, elas plantam, elas colhem, separa, guarda na garrafa PET. Então, o papel da mulher é imprescindível nesse modelo que nós queremos de desenvolvimento, nesse modelo agroecológico e em promover a segurança e soberania alimentar para todos os povos. E aí eu quero contar um pouquinho para vocês a história do Banco de Semente Lucinda Moretti. Então, o que são, né, antes de falar nisso, o que são esses bancos de sementes, essas casas de sementes? São espaços de troca, de armazenamento, de empréstimo de semente. Né? Então, esses são locais onde são armazenadas sementes, e alguns, e varia conforme a gestão aí em diferentes lugares do país, mas no nosso caso, aqui no Mato Grosso do Sul, funciona como empréstimo de semente, é um banco. Né? A pessoa vem, pega a semente emprestada e devolve no final do processo 50% a mais. Ah, por que 50% a mais? Porque ele pode perder, pode não colher, e é para a gente manter vivo e novos agricultores ser inseridos no processo. Tá? Então, o Banco de Semente Lucinda Moretti fica em Juti, aqui no Mato Grosso do Sul, para quem é de fora, é uma cidadezinha para pouco mais aí de 5 mil habitantes, e a história começou com essa pessoa aqui, chamada Lucinda Moretti, inclusive é o que dá o nome ao banco. Ela saía com seu chinelinho e a garrafa PET cheia de semente, e de casa em casa, nos assentamentos, nas comunidades indígenas, distribuindo semente. Ela idealizou a Feira de Sementes Crioula de Juti. Ela trouxe, e onde ela ia, trazia sementes, resgatava, trazia, entregava para as pessoas e ia distribuindo. Infelizmente, né, ela nos deixou, e a gente conseguiu dar continuidade ao legado dela. Em 2015, 2013, participamos do edital, né, do CNPq, que foi contemplado. Através do apoio da prefeitura, hoje a gente consegue manter o banco de sementes que vocês estão vendo aqui. É mantido pela Leila, né, ela é uma guardiã de sementes, que se não fosse ela também, hoje não estaria acontecendo. E é um espaço para troca de experiência, para guardar a semente. Então, a gente distribui sementes aí para vários locais, inclusive fora do país, as pessoas mandam mensagem, à medida que a gente pode, a gente está sempre entregando, né, cedendo semente, e a gente tem tentado, então, manter esse banco importantíssimo aí de manutenção de germoplasma, né? Porque é uma diversidade, hoje a gente conta aí com mais de 200 variedades entre sementes e propágulos, tá? Então, não só semente, qualquer forma de propágulo. Então, nós temos tubérculos e tudo mais. Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês. Então, esse banco, né? A gente tem uma câmara fria, como vocês podem ver aqui, né? Aqui uma visão, aqui quando inaugurou em 2015, essa área, né? O banco de semente, hoje a gente ainda armazena em garrafa PET. Vocês vão perguntar, mas vocês têm uma câmara fria, por que em garrafa PET? Porque até hoje a gente não conseguiu um desumidificador, e essas sementes precisam, né? Se não tiver o desumidificador, elas vão mofar e aí, né, estragar. Então a gente mantém aí em garrafas PET. A gente usa sal aqui para desumidificar, mas ainda não é o suficiente. A gente tem deixado a uma temperatura aí de 7 a 10 graus, a câmara fria, para evitar aí contaminação, mas ainda temos um problema com o desumidificador, que eu espero que em breve a gente consiga resolver. Esse espaço, como eu falei, então, além de armazenar toda essa quantidade de semente que vocês estão vendo aqui, né, promover a troca, então, empréstimo de semente, ou o agricultor só quer guardar a semente deles aí, sempre é bem-vindo. Hoje a gente tem, no município de Juti, 80 famílias que participam do processo do banco, mas, como eu falei, a gente cede para a FUNAI, a gente cede para a Agraer, volta e meia aí, há uma interação, e a gente distribui aí para quase o Mato Grosso do Sul e para outros estados e outras regiões aí, a gente tem sempre mandado essas sementes.
Aqui mostrando um pouquinho, né, dessa diversidade, que no momento, enquanto a gente podia interagir, eu queria estar hoje mostrando para vocês o banco de sementes, essas sementes, mas infelizmente hoje a gente não consegue, né? Mas aqui foi um momento ainda quando podia fazer isso, né? A importância de estar mostrando. Para muitas pessoas, aqui foi o pessoal da educação no campo que foi lá, eles ficaram encantados com essas variedades crioula que fazia muito tempo, muitas que eles nem, que era de infância. Assim, isso aqui eu vi quando eu era criança, nunca mais vi. Então, veja, né, esse resgate, a importância de resgatar, né, a cultura, né, não só a semente, mas a cultura também associada àquela semente. Então, é uma riqueza muito grande essa interação. Nesse espaço, como eu falei também, né, a gente planta as outras formas de propágulo, principalmente os tubérculos. Aqui a gente tem a araruta, que é uma espécie aí, né, que algumas pessoas já nem... acho que vocês tiveram alguma coisa de punk, né, a araruta aí é considerada uma punk, mas já foi muito usada no passado. Então, os tubérculos a gente usa, né, no plantio desse espaço, que também, então, além de reprodução, serve para reprodução de conhecimento também, como vocês observam aí. Aqui era o teossinto, aquele que eu mostrei para vocês no início da apresentação, o pessoal nunca tinha visto aí o dente de burro. Então, para que serve o dente de burro? Ele é usado na alimentação, né? Ele pode ser usado como adubo e pode ser usado aí como ração animal. Então, mas principalmente como fazer matéria orgânica, né? A agroecologia precisa de muita biomassa, muita matéria orgânica, e o teossinto é fundamental para isso. Então, esse espaço, além de formação, né, além de armazenar a semente, tem todo esse contexto de formação. Aqui também o momento de um curso com a aquaponia, então aquelas espécies crioula. Detalhe, faltou falar, a gente também tem sementes crioula de hortaliças, então o tomate, a alface, que já está lá há muito tempo sendo produzido, os adubos verdes, então a gente também considera como uma variedade crioula. As rúcula, que está lá, já se produziu uns 5, 6 anos que você está com aquela semente, a gente tem considerado aí como uma semente crioula também. E aqui foi um momento de reproduzir essas sementes aí no sistema de aquaponia, que foi muito fantástico aí, as variedades, a gente usou bucha vegetal para evitar aí nada, né? Não tinha nada, né, que pudesse prejudicar as questões ambientais, aí foi muito gratificante, porque a gente teve produção aí, foi muito legal, com umas 20 tilápia aqui dentro, então foi um curso bem interessante. Né? Aqui, então, todo o processo de formação que acontece lá nesse espaço também, então, além da gente distribuir a semente, nós temos também, a gente planta outro tipo de semente, que é a formação, né? Então, aqui a turma do PET fazendo visita, né, os cursos que são ministrados durante a feira, todo esse espaço ainda hoje é usado para essa formação em agroecologia, em sementes crioula. E aí, né, falando, né, do que tem no banco, então a gente, como eu falei, a gente tem mais de 200 variedades de sementes e propágulos, não só semente. E como eu falei no início, promover essa troca de semente, promover o empréstimo da semente, reduz o custo de produção para o agricultor familiar. E a gente está falando numa redução muito significativa. Um saco de 20 quilos de milho transgênico custa na faixa de R$800. Então, reduzir isso, pensa, para plantar 1 hectare. Então, o deixar de comprar essa semente representa um ganho para o agricultor familiar. E lá ele não pega só o milho, ele pega o feijão, ele pega a abóbora, ele pega a cebolinha, ele pega o tomate e assim por diante. Então, veja que ele também está diversificando a produção dele também, com sementes disponíveis no banco de semente para ele pegar quando ele quiser. Algumas variedades, então, que a gente tem no banco de semente, então, uma variedade muito grande de milho, aqui é o saboró, o milho vermelho, o milho macau, aqui eu vou mostrar um por um para vocês, né? O milho preto também, então esse milho preto é altamente rico em proteína, então um dos que tem mais proteína, mas mais uma vez em detrimento daquela variedade comercial, ele acaba sendo esquecido,
né? O milho vermelho, aqui outras variedades de milho que a gente tem. O milho tonicado é um milho muito interessante porque ele tem essa capinha, a palha dele é individual por grãozinho, cada grão tem a sua palhinha. Ele não tem valor comercial, mas é um milho muito bonito, é um milho que serve de matéria orgânica, que serve para alimentação animal também. O difícil dele é descascar, né? Então, quando você pode dar com palha em tudo, é um milho fácil de cultivar, então, e muito bonito. Então, cada grão tem a sua capinha. Então, mostrando que a natureza é algo perfeito aí, nessa variedade de cores, de forma que a gente pode ver. Esse aqui é o Azteca da palha roxa, um milho bastante produtivo também, que além do milho produz, né, tanto o sabugo quanto a palha roxa, e que serve para fazer artesanato, para quem gosta da área de artesanato aí, é um milho bastante produtivo, que é resistente à nossa região aqui, ele produz muito bem. O milho Azteca, de modo geral, tem o da palha roxa, mas tem outros Azteca que não da palha roxa também, que são muito bem adaptados à nossa região aqui. Esses aqui são os saborosos, aquele milho que eu falei que era o milho sagrado indígena, o saboró branco, que é esse aqui, o milho saboró amarelo, o saboró roxo. Esses saborós são mais farináceos, são milhos usados aí para você fazer farinha mesmo, são muito apreciados aí para essa parte de fazer farinha, fubá. Aqui é o milho branco antigo, essas variedades todas a gente tem disponível lá no banco de semente. O milho rajado também, um milho muito bonito, né? Ele é todo rajadinho. O Azteca, aquele Azteca da palha roxa, a régua está ali para vocês verem de escala, mas em alguns a régua sumiu. Desculpa aí. O milho colorido também, o milho arco-íris, então todas essas cores tem numa espiga, gente. Então veja a maravilha de se ver essa grande riqueza de cores numa única espiga. Tudo isso, gente, tem sido perdido em detrimento, como eu falei, dessas espécies comerciais. Então, se a gente não incentivar esse resgate, incentivar aqueles guardiões a produzirem e guardarem, usarem, fazerem uso dessas sementes, com o tempo a gente não vai ter. E, infelizmente, cada vez mais essas sementes crioula, como eu falei para vocês, tem sido contaminada por transgênico. Aqui, então, mostrando, né, lembra que eu falei, né, que a gente não quer competir e nem, né, não queremos comparação com o agronegócio, mas esse aqui é o milho São Pedro, isso é uma espiga, né, do milho São Pedro. Aqui são os nossos colegas guardiões do Paraná, que tem uma rede da SPTA, que atua em várias regiões do país, inclusive no Paraná, que é o Triunfo, né, o coletivo Triunfo, e eles que trouxeram essas sementes aqui, foi numa feira que eles vieram participar. Veja o tamanho da espiga. A gente plantou, produziu, o pé tem quase 2 metros de altura. Então, veja aí. E aqui mostrando, né, todas as sementes naquele ano que veio para a feira. Olha a diversidade, né, inclusive tamanhos, forma, né, cores, cada um com uma resistência a um determinado local, né, rico em um determinado nutriente essencial, a proteína. Então, a importância de se resgatar, mais uma vez, essas espécies e se produzir elas, diversificar e produzir quando e como quiser. Né? Aqui o milho Macau, que eu tinha falado para vocês, olha que lindo, numa única espiga, gente, olha a diversidade. Né? Isso é uma riqueza muito grande que não deveria ser perdido, né? Não poderíamos perder essa variedade, né? Essa riqueza. E os bancos de semente vêm aí auxiliando nesse modelo, nessa preservação. Aqui, né, uma foto fornecida pelo colega Walter, aqui o saboró amarelo, aqui tem o milho branco, não saboró, outro branco, aqui o milho roxo, aqui, né, um milho gigante. Olha o tamanho desses grãos. Então, veja a riqueza, né, que nós estamos falando. Outro milho branco também. Então, veja, né, uma produção agroecológica, uma produção indígena, veja a produtividade aí e o tamanho dos milho. Então, plenamente possível a gente produzir de forma digna,
promovendo segurança e soberania alimentar para essas comunidades, com sementes que não precisa ser modificada. Então, elas são produtivas, sim, né? Mantém a dignidade da família, né? Não causa problemas ambientais. Então, é isso que nós buscamos, e eu acho que vocês estão aqui nessa busca também desses conhecimentos agroecológicos. Né? Não podemos falar só do milho, né? Os feijões também. Aqui está o feijão gigante que eu mostrei para vocês, mas olha a quantidade de feijões. Né? Os fava, eu tenho uma fava aqui também, eu não sei se vocês conseguem ver minha mão novamente, né? É uma fava rajada, parecida com essa aqui, só que é preta, depois eu vou mostrar ela, a foto, mas também uma fava muito grande. As favas são todas comestíveis, pode fazer salada, pode fazer, né, cozinhar só, simplesmente, né? Então dá para se utilizar muito aí essas favas. E, novamente, em detrimento perdão, das variedades comerciais, né, gente, essas variedades estão se perdendo. Se vocês forem no mercado, né, hoje começa timidamente a encontrar um pouquinho de feijão rajado, não sei se quando vocês, pelo menos eu me refiro aqui no estado. Minas tem bastante feijão vermelho, que eu aprecio muito, mas aqui no estado você vai encontrar o feijão preto, o feijão carioca, né? De vez em quando o calpi, de vez em quando o rajado, mas o resto a gente não encontra, né? Então, e olha a diversidade de feijão que a gente tem e que poderia estar na mesa de todo mundo, esses feijões. Olha só, que maravilha. Isso aqui são feijões guandu, gente. Mesmo o feijão guandu tem uma diversidade muito grande de tamanhos, de forma, né, de desenhos aí do seu tegumento. Então, que pode também ser comercializado. O guandu também é comestível. Então, né, são possibilidades. Esse aqui é um feijão que eu acho muito bonito, o vermelho. Aqui o feijão manteiga. Então, são algumas das variedades aí, e que são extremamente saborosos, adaptados, como eu falei, a algumas condições regionais. Olha o feijão gigante aqui, gente. Olha o que eu estava falando no tamanho. Então, veja que é super grande a tampinha lá. Né, o feijão vermelho também, que é um feijão saborosíssimo, mas aqui no estado você não encontra para vender. Feijão arroz, e aí eu trouxe feijão azuki também, o pessoal confunde feijão azuki com feijão arroz, mas são coisas distintas. O feijão azuki é um feijão japonês muito utilizado, né, na cultura japonesa. O azuki é menor, o feijão azuki, ele é mais compridinho. O azuki é mais redondinho, embora muito parecido, né, mas o arroz é mais compridinho. Mas aí eu tenho o feijão arroz branco que é bem maior do que esse feijão arroz. Muito bom para fazer salada, muito saboroso também, e que você não encontra aí no supermercado. É uma vídeo fácil de produzir, né? Ele produz muito. Tem outros também, o moyashi também, que é uma maravilha, que é verdinho, que eu acabei não colocando foto. Hoje foi bem corrido e eu esqueci de pôr a foto dele. O calpi, o rajado vermelho também. Então, esse aqui começa a aparecer de vez em quando, eu acho, no supermercado, mas é de vez em quando. Feijão de corda, né, nem se fala, né? Os feijões de corda aí é muito gostoso também, e faz parte da tradição aí das comunidades indígenas, da comunidade familiar. Então, se usa muitos feijões de corda, mas a gente não encontra eles no supermercado para comprar. Aqui feijão paraná, outro feijão rajado, as favas para fazer salada maravilhosa, aqui a fava branca. Aqui o feijão mourinho também, bastante produtivo, a fava vermelha, a fava rajada. Vocês estão vendo a diversidade, gente? Isso é riqueza que não tem preço, não tem como mensurar essa riqueza, porque o dia que faltar, que der um colapso nos transgênicos, são essas sementes que vão salvar a agricultura. Né? Aqui o feijão olho de pomba, eu adoro esse feijão, muito gostoso. Eu acho, além dele ser gostoso, ele é muito lindo. Aqui está o pé dele. Então, eu plantei aqui no sítio, isso aqui já é produção aqui do sítio, muito bonito também, muito gostoso. A fava também, aqui a fava vermelha também, aqui foi imagem do sítio onde eu tenho ficado, muita biomassa, então, né, se querem biomassa para a agroecologia,
essa aqui é fantástica pela quantidade de biomassa e os frutos, então, aí são comestíveis. A rajada preta, olha o tamanho aqui da caneta como escala. Então, aqui é quando você não tem espaço e planta na área. Então, aqui foi produção também na frente, usando aí a área como suporte para ela subir também. Então, produz muito bem. Então, numa produção bem aí, em qualquer espaço, vocês conseguem produzir. Então, essa pegada de agricultura urbana, então são espécies que podem estar sendo usadas aí, são espécies com potencial rico em nutriente para alimentação e para biomassa também. E aí a gente fala também, né, não podemos esquecer das outras formas de propagar, não só, né, as sementes. As batatas, né, um exemplo clássico, se vocês forem no mercado, vocês só encontram batata doce, né, a branca, toda branca, e a roxa por fora e branca por dentro. Mas tem uma diversidade gigantesca de abóbora. E essas abóboras dificilmente pega doença. Então, por que a gente planta aquela comercial mesmo? Então, tem coisas que eu não entendo, né? Porque todo mundo só quer. E nós somos culpados, nós consumidores, a gente não busca esses outros produtos. A gente se acostumou àquele padrão, né? O ser humano tem que ter esse padrão, né? E aí a gente esquece, liga ou não olha para outros lados, e que outras espécies aí, outras formas que seriam fantásticas. Essa aqui é uma delícia, essa batata doce. Essa aqui não é tão gostosa, mas não fica doente, então ela não perde para outra lá, para a batata doce branca. Então, vamos enriquecer pão, vamos fazer outras coisas aí, com N possibilidades, né? Os cará, que é lá no banco de semente, isso aqui é um cará, gente, olha o tamanho. E eu duvido, vocês não encontram cará no supermercado. Eu acho que eu nunca vi cará no supermercado. Aqui é o cará roxo, que é esse aqui, ó. E esse cará aqui é o cará branco, é o mais gostoso. Esse aqui é o cará de espinho que falam. Ele é muito mais saboroso do que esse. Mas você pode enriquecer pães, bolo, acho que já foi falado nisso em outros momentos. Isso aqui tudo é produção do banco de semente, as batatas, os carás, né, entre outros, tomates, cisales, tudo isso a gente tem semente, as batatas, né, cenoura aqui, né, são algumas das variedades que tem no banco de semente e que a gente, inclusive, distribui para as comunidades. Então, cará, gente, com cará desse você não passa fome. Eu colhi um cará maior do que esse na minha horta em casa, tá? Enorme, um cará num espaço pequenininho. Então, dá para se produzir alimento saudável, basta ter vontade e encontrar a semente certa, adaptada para aquelas condições. Então, e as sementes crioula vêm, sementes e propágulos, né, crioulos, vêm exatamente para suprir essa demanda agroecológica que a gente tem. Os tomates também, esse aqui não é do banco, mas eu trouxe para vocês a diversidade de tomate que nós temos. Por que a gente só compra aquele tomate selado? Tem 2 tipos no supermercado. Eu não sei se alguém viu mais do que 2 tipos. Agora começa a aparecer o tomate cereja, né? É muito recente começar a aparecer tomate cereja no prateleira do supermercado. Só que o tomate cereja não fica doente, não pega a doença. Você consegue produzir e muito. Olha a riqueza de tomate. E eu vou mais além. Olha essa riqueza de tomate. Por que mesmo que a gente compra só aquele tomate que tem lá no supermercado? Por que o supermercado só vende aquele tomate? Né? Porque a gente tem que mudar, né? Nós temos que revolucionar, inclusive nós, quanto consumidores. Vamos buscar outras formas, né, de compra para encontrar essas variedades. Olha só a beleza dessa diversidade de tomate que dá para produzir no quintal de casa. Tá? Olha só, isso aqui é do meu colega lá do Paraná, um tomate, gente, quase 1 quilo. Olha só. Porque ele não tem um formato padrão, mais uma vez, né? Daquele padrão que a gente quer de consumo, ele não serve. Gente, ele tem quase 1 quilo, não tem veneno, não tem nada, é produzido de forma agroecológica, por que não? E é o formato dele aqui, não é que ele é deficiente, é o formato, é a diversidade, né? O formato dele que é desse jeito. Um tomate do mesmo sabor que o outro. Por que a gente não escolhe um tomate desse?
Isso aqui foi na minha horta, esse é o tomate pêssego. Não uso veneno, não uso nada, gente. Olha a produção dele. Não pegou doença, não pega nada. Os tomates totalmente saudável, produzido numa horta em casa. Então, mais uma vez, é possível produzir, sim, com essas sementes. Tomates cerejas também é da minha horta. Então, veja como é possível produzir, não usar veneno. Essas sementes são adaptadas a essas condições locais. Então, por que a gente tem que plantar aqueles tomates que está lá no supermercado? Então, né? E o agricultor, e aí eu vou mais além, né? Porque todo mundo reproduz o mesmo modelo, todo mundo quer plantar a mesma coisa, mesmo o agricultor familiar ou indígena, ele acha que ele tem que plantar aquilo que o comércio, e acha não, porque o comércio faz com que ele caminhe para plantar só aquilo, tá? E aí tem que mudar nós, consumidores, para eles poderem oferecer outros produtos. Quanto nós começarmos a procurar outros produtos, deixarmos de comprar, né, alguns determinado produto, outros vão aparecer. Então, nós, consumidores, também somos responsáveis pelo modelo que nós temos de desenvolvimento hoje. Né, o arroz também, né? Então, uma variedade muito grande de arroz que nós temos. Né? Aqui são os guardiões da aldeia Cachoeirinha e Miranda, mostrando, né, a produção de uma comunidade indígena. Então, eles produzem, sim, né? Olha a qualidade, produz de forma agroecológica, as roças, no modelo tradicional, onde eles misturam o milho, né, com o arroz e com outras culturas, e olha a produtividade desses arroz. São arroz de sequeiro, a gente tem uma diversidade, acho que a gente tem umas 5 ou 6 variedades no Banco Semente de arroz também. Que eu já tinha mostrado o banco de semente da aldeia de Dourados, né, o casa de semente que eles preferem chamar Tengatuí e Marangatu, né? Aqui é o milho branco, aqui o milho pipoca preto, né? Também o pessoal vai perguntar aí, sempre me pergunto, que cor que fica a pipoca do milho preto? Aí eu pergunto para vocês, porque eu cansei de falar. O que vocês acham? Pipoca do milho preto, que cor que vai ficar o milho? Que cor que vai ficar a pipoca? Branca. E aí, alguém responde? Eu achei que eu já estava sozinha aqui. Eu não deu ainda meu horário, né? Vocês me avisam. Acho que branca também. Oi? Acho que branca também. Ah, isso aí, muito bem, né? Fica branca, né? Porque estoura, né? Então tá certo, é isso aí, é branca. Mas sempre fica aquela duvidazinha, né? Milho pipoca preto, que cor que vai ficar? Sempre me faz essa pergunta, né? Fica branco mesmo, realmente. Aqui na aldeia de Dourados, mostrando essa produção agroecológica também, essa produção com sementes crioula, então veja que é possível produzir, essas comunidades também produzem, hortaliças crioulas também, onde, né, colhe essas sementes, deixa os canteiros para colher semente, e aí eles vão, né, plantando e replantando, então mostrando para vocês essas hortas lá também, novamente, né, desmistificando, né, aquela história aí das comunidades indígenas. Os amendoins, né, não pode ficar de fora, a diversidade de amendoins que a gente tem também, e que raramente a gente encontra um diferente no supermercado. E aí, aqui mostrando um pouquinho dessa produção, né, dessas sementes crioula, nós incluímos nas sementes crioula também uma adubação verde, que são essencial também para um solo, né, para melhoria da qualidade do solo. Então, aqui nós temos aqui o gergelim, né, aqui gergelim, aqui a crotalária, né, o gergelim aí também importantíssimo, aí dá para explorar muito aí para a comunidade. Aqui mostrando, né, um pouquinho aí do milho, aqui os consórcios, então veja, todos eles com sementes crioula. Mais uma vez, olha a produção do feijão aqui, não perde nada, né, para uma produtividade comercial. Então, valorizar essas sementes crioula é essencial aí para manter essa diversidade e manter o guardião também. Então, ele se sente valorizado, ele fala com orgulho. Nós temos que trabalhar essas questões. O guardião, ele tem que se sentir orgulhoso de produzir essas variedades crioula. E não, ele produz sementes crioula, coitado, né? Não, graças, que bom que ele produz, nós temos que valorizar
esses guardiões aí, exaltá-los para eles se sentirem valorizados, porque eles realmente são importantes nesse processo. Né? Aqui no meu sítio, quando antes da geada, que era o milho preto, aqui é uma vagem, a semente, então a vagem amarela, mas a semente então dessa vagem, que é um feijão, né, é preto, muito grande também. Então veja, gente, eu que plantei, tá? Toda essa horta aqui foi o meu mini sistema agroflorestal. Aqui mostrando, né, de novo lá na Cachoeirinha, lá em Miranda, né, o colega aqui, trabalha com essas sementes crioula também lá, o Arildo, aqui o teocinto, tá? Aquele que eu falei que é o dente de burro, que a gente chama do pai do milho, olha como ele é bonitinho, né? Muito bonito. E aí, né, já chegando perto de uma hora de fala, né, para a gente finalizar, então essas sementes crioula, o que ela promove, né? Então ela resgata a diversidade genética, mantém, né, essa diversidade importantíssima, esse banco de germoplasma que a gente não pode perder jamais, resgata a tradição, não usa agroquímico, são sementes adaptadas àquelas condições, promove a saúde do agricultor, diminui a dependência do agricultor da cerca de insumos externos, porque ele não precisa comprar semente, ele não precisa comprar semente, ele não precisa, né, depender de insumos externos, então vai diminuir. Promove a inclusão social, e aí eu vou falar mais, além da inclusão social, né, promove esses guardiões, a importância deles nesse processo, promove segurança e soberania alimentar para as famílias que plantam quando e onde quiser. Sempre isso é muito importante. A comunidade, o guardião da semente, ele decide quando e como e onde plantar. Isso é mais importante. Gera renda, o excedente tem como comercializar, vocês viram que não perdem nada, né? Então eles podem, além de satisfazer a sua família, ele comercializa o excedente, e aí entra nós, como consumidores, mais uma vez, buscar produtos de maior qualidade, produzido pela agricultura familiar, né, produtos de qualidade, sem veneno, produzido por esses guardiões, isso valoriza eles e mantém viva, né, essa cultura das sementes crioula, e a gente não as perde. Então, a importância de nós, enquanto consumidores, fazermos a nossa parte também. Promove a satisfação pessoal. Então, quem trabalha com semente, eu não sei nesse grupo aqui, se alguém já trabalha com semente, é uma satisfação muito grande você ver essas sementes, você cuidar dela, você trocar, não tem coisa melhor, mais bonita de você conseguir trocar essas sementes. Olha, eu tenho isso. As feiras são muito recompensantes porque faz essa interação, essa troca de semente. Então, é uma satisfação muito grande promover essa troca, sabe? Essa troca de sementes, essa troca de experiência. E, por fim, um agricultor uma vez falou, eu sou feliz. Então, as sementes crioula trazia felicidade para ele, porque ele produzia alimento, ele não usava veneno, ele tinha saúde para sua família, ele promovia a saúde para sua família, e ele tinha dignidade, podia comercializar os seus produtos de forma digna. Eu acho que o grande legado que a agroecologia traz, junto com as sementes crioula, é promover dignidade para as famílias, né? Para essas famílias que estão aí, que moram, quem vive nessas comunidades sabe a dificuldade que é em produzir, não é fácil, quem está no campo sabe como é difícil produzir, né? Produzir de forma sem veneno, produzir cada vez mais as pressões externas são muito grandes, então essas famílias devem ser valorizadas acima de tudo. E eu acho que era isso, eu cumpri minha 1 hora, acho que bem certinho aqui, ou quase. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento, e era isso, estou aberta aqui para o nosso diálogo. Obrigada, professora, excelente.
Acho que a gente já pode encerrar a gravação, né, e passar para as perguntas.